Olá, somos alunos do oitavo período da disciplina de Infectologia, orientados pela professora Helena Duane. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a tuberculose. A tuberculose persiste como uma das infecções mais letais do mundo, apesar de ser prevenível e curável. A sua erradicação é dificultada por ser intrinsecamente ligada aos determinantes sociais da saúde, como desnutrição, pobreza e condições de moradia. Trata-se de uma doença infecciosa transmissível, causada pela Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, que é a forma pulmonar, embora possa cometer outros órgãos e sistemas, que é a forma extrapulmonar. O Brasil está entre os 30 países com maior carga de tuberculose no mundo. O número de novos casos anuais tem se mantido em um patamar elevado, indicando uma estabilização preocupante. Em 2022, a tuberculose foi responsável por 5.845 óbitos no Brasil, resultando em um coeficiente de mortalidade de 2,72 óbitos por 100 mil habitantes. Naquele ano, a tuberculose foi a segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso no país, superada apenas pela Covid-19. A tuberculose no Brasil afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis. Em 2023, 69,2% dos casos novos ocorreram em homens e 65,2% dos casos ocorreram em pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. A transmissão ocorre por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa, pulmonar ou laríngea, sem tratamento. Quando outras pessoas respiram essas partículas, há a possibilidade de se infectarem. Ressalta-se que a tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. O bacilo de Koch é um bacilo gram-positivo com uma parede celular serosa única, rica em ácidos micólicos e lipídios, o que o torna resistente às defesas imunes inatas e a muitos desinfetantes convencionais. Eles levam uma infecção inicial e a replicação intracelular dentro dos macrófagos alveolares. Os sintomas incluem tosse por 3 semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. O diagnóstico é feito de acordo com o quadro clínico, exames bacteriológicos, de imagem e sempre lembrando dos diagnósticos diferenciais e do contexto epidemiológico. Primeiro, vamos falar sobre o diagnóstico baseado no quadro clínico do paciente. A forma primária é a prima infecção, sendo a mais comum em crianças. Os sintomas são insidiosos, pouco específicos, e a tosse pode não estar presente. E o exame físico muitas vezes é normal. A forma pós-primária pode ser a reativação da infecção latente ou uma reinfecção, sendo a apresentação mais comum em adolescentes e adultos jovens. Ela pode manifestar-se com tosse seca ou produtiva, escarro purulento ou mucotóico, febre baixa, sudorese noturna, anorexia e emagrecimento. A forma miliar é a forma mais grave e ocorre em imunossuprimidos, em quadro agudo ou subagudo, com febre, astenia, perda de peso e tosse, podendo haver hepatomegalia, alterações neurológicas e lesões cutâneas. A tuberculose extrapulmonar é mais comum em pessoas que vivem com HIV, e as manifestações dependem do órgão cometido. Algumas são tuberculose pleural, que pode causar dor pleurítica, febre, tosse seca e derrame pleural linfocitório. O empiema tuberculoso, a tuberculose ganglionar, que é a forma extrapulmonar mais comum, apresentando-se com aumento ganglionar indolor assimétrico. A tuberculose meningoencefálica, caracterizado por um quadro subagudo ou crônica, com cefaleia, alterações de comportamento, rigidez de nuca, podendo coexistir com a tuberculose pulmonar. O tuberculoma, que é uma lesão expansiva intracraniana, de crescimento lento com hipertensão intracraniana. E a tuberculose pericárdica. As principais doenças que fazem diagnóstico diferencial com as formas pulmonares de tuberculose são as neoplasias, como câncer de pulmão e linfomas, doenças causadas por micobactérias, infecções fúngicas e outras doenças bacterianas, como o abscesso pulmonar e a pneumonia necrotizante. Os diagnósticos diferenciais das formas extrapulmonares incluem linfoma, empiema, doenças linfoproliferativas, meningites, artrite e osteomielite. O diagnóstico bacteriológico é baseado principalmente em 3 métodos: a baciloscopia, teste rápido molecular e a cultura. A baciloscopia é um método simples e barato, capaz de detectar a maioria dos casos bacilíferos, sendo indicado para sintomáticos respiratórios, suspeita clínica ou radiológico e para o acompanhamento da cura. Seus resultados variam de negativo a graus crescentes de positividade, conforme a quantidade de bacilos observada.
O teste rápido molecular tornou-se o exame prioritário para o diagnóstico em adultos e adolescentes, por detectar simultaneamente o DNA da micobactéria e a resistência à rifampicina, com maior sensibilidade que a baciloscopia. É especialmente indicado para casos novos, populações vulneráveis e situações em que se suspeite de resistência. Embora útil em tuberculose extrapulmonar, a sua sensibilidade é menor em crianças e em amostras não pulmonares, sendo necessário complementá-lo com a cultura. A cultura é o padrão ouro, permitindo a identificação do micro-organismo e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. É essencial sempre que o teste molecular for positivo, quando houver suspeita de resistência, persistência de sintomas apesar de resultados negativos ou suspeita de micobactérias não tuberculosas. Meios sólidos e líquidos são utilizados, com os líquidos oferecendo resultados mais rápidos. Assim, o diagnóstico bacteriológico segue uma lógica integrada: baciloscopia para rastreamento, teste molecular para confirmação rápida e triagem resistência, e a cultura para confirmação definitiva e definição terapêutica. Diagnóstico por imagem. A radiografia do tórax pode apresentar-se normal, sem alterações sugestivas de atividade de tuberculose. Pode ter achados suspeitos, como cavidades, nódulos, consolidações, massas, processo intersticial na forma miliar, derrame pleural e alargamento de mediastino. Pode também apresentar sequelas, com imagens sugestivas de lesões cicatriciais, como bandas, retrações parenquimatosas e calcificações. Ainda podem ter achados de outras doenças, como imagens sugestivas de pneumopatias não tuberculosas, como DPOC e outras doenças respiratórias. Neste exemplo, vemos a imagem radiológica de uma tuberculose secundária, visualizando uma cavidade apical no pulmão direito, o que está apontado pela seta. Nesta outra imagem de tuberculose secundária, vemos nódulos que se coalescem no pulmão direito, lembrando que formas graves podem gerar grande destruição pulmonar, e as cavidades podem sangrar, gerando hemoptise. Em doenças de longa data, pode ocorrer extensa destruição tecidual, causando grandes regiões de cicatrização e retração, resultando em desvio mediastinal ipsilateral e elevação do hemodiafragma. A tuberculose miliar apresenta um padrão diferente, com nódulos intersticiais minúsculos, menores que 3 milímetros, quase inumeráveis, distribuídos de modo difuso e bilateralmente. Na imagem da TC de tórax, podemos ver sinais sugestivos de tuberculose ativa, que são cavidades de paredes espessas, nódulos centrolobulares de distribuição segmentar ou confluentes, consolidações, espessamentos de paredes brônquicas, aspecto de árvore em brotamento, massas e bronquiectasias. Já os sinais sugestivos de sequela da tuberculose são as bandas, nódulos calcificados, cavidades de paredes finas, bronquiectasia de tração e espessamento pleural. Diagnóstico histológico. O exame histopatológico identifica granuloma com necrose caseosa, compatível com a tuberculose. Granulomas sem necrose exigem diferencial com outras doenças. Sempre que possível, os fragmentos devem ser enviados para a cultura, que é o padrão ouro. Outros métodos diagnósticos. Dosagem da adenosina deaminase. Se elevada em fluidos, especialmente no líquido pleural, com linfocitose e proteínas altas, sugere pleurite tuberculose. LPA. Identifica a micobactéria tuberculose e mutações de resistência à rifampicina, isoniazida e fármacos de segunda linha. Os resultados saem em aproximadamente 48 horas, mas exige laboratório especializado. ACOPROB. É um teste de hibridização para identificar o complexo da hemituberculose em amostras e culturas. Diagnóstico da infecção latente. A infecção latente por tuberculose ocorre quando a pessoa está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, mas não apresenta sintomas e não transmite a doença. Antes de diagnosticar a infecção latente, é obrigatório excluir tuberculose ativa por meio de anamnese, exame clínico e radiografia de tórax. O rastreio deve ser feito somente em grupos de risco, incluindo contatos de tuberculose, pessoas vivendo com HIV, usuários de anti-TNF ou corticoide, pré-transplante, silicose, neoplasias, pacientes em diálise, diabetes mellitus, baixo peso, tabagistas, calcificação isolada na radiografia, profissionais de saúde, pessoas em prisões ou instituições de longa permanência.
A investigação da forma latente pode ser feita por meio de alguns testes, entre eles a prova tuberculínica, que possui como indicações principais o diagnóstico da infecção latente por tuberculose em adultos e crianças e também um auxílio no diagnóstico de tuberculose ativa em crianças. A especificidade da prova tuberculínica é alta, de 97%, principalmente se a BCG for aplicada no primeiro ano de vida, como ocorre no Brasil. Já a sua sensibilidade é de 77%. Os resultados falsos positivos, em sua maioria, são causados principalmente pela vacinação da BCG, principalmente aplicada após o primeiro ano de vida, e também por infecção de micobactérias não tuberculosas. Já os resultados falsos negativos se devem a inúmeras coisas, como erro técnico, tuberculina inadequada, tuberculose grave, infecções, imunossupressão, desnutrição, diabetes, insuficiência renal, gestação, idosos, febre e crianças muito pequenas. Ainda pensando nessa questão dos falsos positivos, 10 anos após a vacina de BCG, apenas 1% das provas tuberculínicas positivas pode ser atribuído a BCG. Isso significa que, em adolescentes e adultos não revacinados, a prova tuberculínica positiva pode ser considerada como infecção latente por tuberculose. Aqui nesse slide, a gente tem alguns parâmetros que determinam quando uma prova tuberculínica é positiva de acordo com a população que ela está investigando. Então, por exemplo, indivíduos com infecção por HIV, pessoas que tiveram contato recente com outras pessoas com tuberculose, receptores de órgão transplantado ou outras pessoas imunossuprimidas, a partir de 5 milímetros da induração, né, isso é, do inchaço após a prova tuberculínica, essas pessoas vão ter o resultado considerado positivo. Já outras pessoas, como, por exemplo, usuários de drogas injetáveis, imigrantes recentes de áreas com endemia de tuberculose, residentes e funcionários em ambientes de alto risco, como, por exemplo, prisões, asilos, hospitais, essas pessoas elas vão ter um resultado considerado positivo a partir já de 10 milímetros da induração. É importante também dizer que a leitura dessa medida ela pode ser feita geralmente entre 48 a 72 horas após feita a inoculação com tuberculina. Outro teste que pode ser utilizado para o diagnóstico da forma latente da tuberculose é o IGRA, o Interferon Gamma Release Assay, que é um teste que detecta a resposta imune específica ao Mycobacterium tuberculosis. O IGRA tem demonstrado diversas vantagens sobre a prova tuberculínica, como o fato de não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG, ser menos influenciado por infecção prévia por micobactérias não tuberculosas, o fato do resultado não ser sujeito ao viés do leitor, além de requerer apenas uma visita do paciente, de modo que o retorno para a leitura do teste não é necessário. Já entre as desvantagens, destacam-se o custo elevado comparado à prova tuberculínica, a necessidade de se realizar a coleta de sangue, a não recomendação para testes seriados, a frequência de resultados indeterminados e também a necessidade de um laboratório bem equipado e do manuseio cuidadoso para a manutenção da viabilidade dos linfócitos. As indicações desse teste são praticamente iguais aos da prova tuberculínica, né? Ele é utilizado para a identificação de infecção latente por tuberculose e também no auxílio para o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças. Esse teste, a interpretação dele é a seguinte: se positivo, indica infecção latente por tuberculose. Se negativo, sugere a ausência dessa infecção latente e, se for indeterminado, é necessário repetir o teste. Nesse slide, temos uma comparação entre a prova tuberculínica e o teste IGRA. A prova tuberculínica ela necessita de um treinamento que é mais difícil do que o do teste IGRA. Ela pode ser usada de forma seriada, diferente do IGRA, em que testes seriados não são recomendados, por questões de ter casos de reversão ou de conversão espontâneas. Na prova tuberculínica é necessário o retorno para a leitura do exame, já o IGRA ele não necessita de outro retorno, ele necessita de apenas uma visita para a coleta da amostra de sangue. A prova tuberculínica não necessita de laboratório, o que é diferente do teste IGRA. E a prova tuberculínica existe a possibilidade de efeito booster, o que, no caso do IGRA, não é provocado.
Além disso, a prova tuberculínica ela também não vai apresentar, ela não existe um resultado indeterminado, o que é bem diferente do IGRA, que possui uma taxa de resultados indeterminados variável, podendo ser elevada. Ou seja, são muitos testes e cada caso vai demandar um fluxograma específico de acordo com as características do caso. Se for um caso de tuberculose primária, se é um caso secundário ou latente. Também vai mudar de acordo com a idade do paciente, se ele é uma criança, se é um adolescente, se é um caso em que houve contato ou é um suspeito de contato, se o paciente faz parte de um grupo de risco ou ele é imunossuprimido. Todas essas características elas vão influenciar no tipo de teste que será recomendado. Além disso, também acho importante mencionar que todo paciente com diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV e que nessas pessoas os achados podem ser diferentes dependendo do grau de imunodeficiência. Resumindo, em um caso de suspeita clínica de tuberculose, isso é, um quadro em que o paciente esteja tendo tosse há mais de 3 semanas, febre, emagrecimento, entre outras coisas, temos como ações iniciais imediatas solicitar o teste rápido molecular para tuberculose e também uma baciloscopia, de preferência com 2 amostras. Além disso, outras situações em que também podemos solicitar cultura e teste de sensibilidade já no início é no caso de retratamento, isso é, pessoas que tiveram recaída, falência ou abandono do tratamento, e também no caso de populações vulneráveis, como pessoas com HIV positivo, privadas de liberdade, população de rua, indígenas, entre outras. De acordo com o resultado do teste rápido molecular, teremos condutas diferentes. No caso de um resultado positivo, em pacientes com resistência à rifampicina, repete-se o teste rápido molecular e colhe-se cultura com teste de sensibilidade. Já em pacientes sem resistência à rifampicina, apenas é colhida a cultura e inicia-se o esquema básico de tratamento. Caso o resultado do teste rápido molecular seja negativo, em caso de paciente assintomático, isso indica tuberculose improvável, de modo que a nossa conduta a partir desse momento é somente acompanhar e investigar outras causas. Já em pacientes com persistência de sintomas ou um raio-x sugestivo, é necessário fazer a cultura mais o teste de sensibilidade e também considerar outros exames, como por exemplo uma tomografia computadorizada. Já em caso do resultado do teste rápido molecular ser indeterminado ou indicar erro, é necessário repetir o teste. Já baseando-nos no resultado da baciloscopia, no caso dela vir positiva, é confirmada a tuberculose pulmonar bacilífera. Já no caso dela vir negativa, mas tiver um teste rápido molecular ou uma cultura positivos, a tuberculose está confirmada. Agora vamos falar sobre o tratamento da tuberculose. Primeiro iremos mencionar o esquema básico de tratamento e o outro esquema de tratamento em casos de infecção latente por tuberculose. Iniciamos pelo pilar do tratamento da tuberculose ativa no Brasil, o esquema básico. Este esquema, válido para adultos e adolescentes, é dividido em 2 fases e utiliza comprimidos em doses fixas combinadas, para garantir a adesão e reduzir o risco de resistência. A primeira é a fase intensiva de 2 meses, que usa 4 drogas: rifampicina, isoniazida, pirazinamina e etambutol, representadas pela sigla RHZE. A dosagem diária varia de 2 a 5 comprimidos, dependendo da faixa de peso do paciente, conforme detalhado na tabela. A segunda é a fase de manutenção, com duração de 4 meses, que utiliza apenas a rifampicina e a isoniazida, ou RH. A duração total do tratamento padrão é, portanto, de 6 meses. Apesar da eficácia, o tratamento da tuberculose exige monitoramento constante, dada a toxicidade dos tuberculostáticos. O conhecimento dos principais eventos adversos é crucial para a farmacovigilância e a adesão. O risco mais comum é a hepatotoxicidade, que é um efeito adverso relacionado a todas as drogas do esquema básico. Outros efeitos importantes incluem a indução enzimática, que é característica da rifampicina, a neurite óptica, causada pela etambutol, e a neuropatia periférica, associada à isoniazida. É crucial notar que a neuropatia periférica é prevenível com a administração de vitamina B6, tornando a profilaxia um componente essencial do cuidado.
O tratamento preventivo da tuberculose para infecção latente é um pilar estratégico que visa reduzir o reservatório futuro da doença. O regime preferencial para a maioria dos pacientes com ILTB é a isoniazida, com duração de 6 ou 9 meses. Contudo, este regime é contraindicado em grupos específicos devido ao risco aumentado de toxicidade ou falha, como em hepatopatas, crianças menores de 10 anos, pessoas acima de 50 anos de idade e em casos de intolerância à isoniazida. A dose padrão para adultos e adolescentes é de 5 a 10 mg por quilo por dia, até a dose máxima de 300 mg. Uma alternativa eficaz e mais curta é o tratamento com rifampicina, com duração de apenas 4 meses. Por ser um regime mais breve, ele é preferencial para indivíduos com mais de 50 anos, crianças menores de 10 anos e hepatopatas, que se beneficiam da redução do tempo de exposição ao tratamento. É fundamental destacar a contraindicação para a coinfecção tuberculose HIV. A rifampicina não deve ser usada em pessoas vivendo com HIV em tratamento com inibidores de protease ou de dolutegravir. Esta restrição se deve a interações medicamentosas graves que comprometem a eficácia da terapia antirretroviral. A dose padrão para adultos e adolescentes é de 10 mg por quilo por dia de peso até a dose máxima de 600 mg por dia. Já em crianças menores de 10 anos, a dose padrão é de 10 a 20 mg por quilo por dia de peso até a dose máxima de 600 mg por dia. O controle eficaz da tuberculose opera sobre uma estratégia de saúde pública multifacetada, apoiada em 4 pilares principais. Estes pilares trabalham em conjunto para quebrar a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença, sendo eles a vacina BCG, a vigilância epidemiológica, a investigação de contatos e a busca ativa de sintomáticos respiratórios. O primeiro pilar é a vacina BCG, ou Bacilo Calmette-Guerin, disponível no SUS desde 1976. Sua indicação prioritária é para crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. É fundamental enfatizar que a BCG não impede a infecção pelo bacilo, nem evita totalmente o adoecimento pelas formas pulmonares. Sua função principal é a prevenção das formas graves e letais da doença na infância, como a tuberculose miliar e a meningia. O segundo pilar é a vigilância epidemiológica, cujos objetivos são reduzir a morbimortalidade, conhecer a magnitude da doença e fornecer subsídios para as ações de controle. É importante lembrar que a tuberculose é uma doença de notificação compulsória. Todo caso com diagnóstico confirmado, seja clínico ou laboratorial, deve ser notificado no SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e registrado no livro de acompanhamento da unidade de saúde. O terceiro pilar é a investigação de contatos, uma atividade sistemática que consiste na realização de anamnese, exame físico e exames complementares nas pessoas que tiveram convivência próxima com o paciente índice. O processo é guiado por fluxogramas de investigação, conforme a idade e o estado sintomático da pessoa, buscando identificar precocemente novos casos ativos ou infecção latente. Este fluxograma detalha o procedimento para a investigação de contatos adultos e adolescentes. Para contatos assintomáticos, o teste primário é a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica for inferior a 5 mm, ela deve ser repetida em 8 semanas para rastrear uma possível conversão. Se a prova tuberculínica for positiva, com 5 mm ou mais, ou se houver conversão, o contato deve realizar um raio-x de tórax. É crucial que o tratamento da infecção latente seja iniciado somente após a exclusão de tuberculose ativa por meio de um raio-x normal. Agora, para pacientes sintomáticos, é necessário investigar tuberculose. Se for constatada tuberculose ativa, já se inicia o tratamento. Agora, se for excluído o quadro de tuberculose ativa, é necessário continuar a investigação por outras causas. O fluxo para crianças contatos menores de 10 anos também prioriza a exclusão da tuberculose ativa. Crianças assintomáticas realizam raio-x de tórax e prova tuberculínica. Se o raio-x for alterado, ou se o paciente for sintomático, inicia-se imediatamente a investigação para tuberculose ativa. Se o raio-x for normal, a decisão de tratar a infecção latente por tuberculose ou repetir a prova tuberculínica em 8 semanas dependerá do critério de positividade da prova tuberculínica para a idade, refletindo a necessidade de um manejo mais cauteloso nesse grupo.
O quarto pilar, a busca ativa de sintomáticos respiratórios, é a estratégia orientada a identificar pessoas com potencial de estarem com tuberculose pulmonar ou laríngea. Na população geral, um sintomático respiratório é definido por tosse persistente por 3 ou mais semanas. Contudo, este critério é ajustado em populações vulneráveis, como as pessoas vivendo com HIV, onde o critério pode ser tosse por qualquer período de tempo, acrescida de outros sintomas clássicos. O objetivo é a identificação precoce e o tratamento para interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo. Para encerrar, é essencial reconhecer que, embora a tuberculose seja curável, o Brasil ainda está entre os 30 países com a maior carga da doença. Isso exige uma discussão sobre os desafios que persistem e as perspectivas futuras, para que possamos, de fato, avançar na meta de eliminação. O primeiro grande desafio é a resistência antimicrobiana. O aumento de casos de tuberculose multiresistente, ou MDR, e extensivamente resistente, ou XDR, representa uma grave ameaça ao controle global. A resistência exige esquemas de tratamento significativamente mais longos, mais tóxicos e mais complexos, dificultando a adesão e elevando os custos de saúde pública. O segundo desafio é a coinfecção tuberculose-HIV. O HIV é o maior fator de risco para a progressão da infecção latente para a doença ativa, e a coinfecção aumenta a letalidade da tuberculose. O manejo clínico é complexo, dado o desafio das interações medicamentosas entre os antirretrovirais e os tuberculostáticos, com a restrição ao uso da rifampicina em regimes específicos de terapia antirretroviral, que pode levar o paciente a regimes mais longos, aumentando o risco de abandono. Por fim, enfrentamos o desafio do abandono do tratamento. A longa duração da terapia, que é de 6 meses para o esquema básico, e a melhora clínica precoce que ocorre antes da cura bacteriológica, favorecem a interrupção. O abandono é um problema que tem duas consequências graves: a persistência da transmissão na comunidade e o surgimento de resistência adquirida nos bacilos que sobreviveram à terapia incompleta. O cenário futuro aposta na inovação e na pesquisa como pilares centrais. Isso inclui a incorporação de novos fármacos para o tratamento de casos resistentes, o desenvolvimento de novas vacinas mais eficazes que a BCG, especialmente para adolescentes e adultos, e a ampliação do uso de tecnologias moleculares rápidas para diagnóstico e detecção de resistência. Além disso, a integração da proteção social ao cuidado do paciente destaca-se como estratégia vital para abordar os determinantes sociais da doença e garantir a adesão e o sucesso completo do tratamento. Com isso, encerramos nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.